A Santa Ceia não é bíblica, nunca foi ordenada pelo nosso Messias e foi um ritual acrescentado depois por pais da igreja que começaram a se desviar da sã doutrina e corromper a mensagem do Evangelho. Quando Yahushua estava perto de ser crucificado, no contexto de Mateus 26 e também de Lucas 22, ele fez uma última ceia com seus discípulos, e essa ceia era no período da Páscoa, da Pessa no hebraico, e a Páscoa sempre representou a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Mas aí o que o nosso Messias quis dizer com essa última ceia? Que ele era o real sentido da Páscoa. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, ele é o Cordeiro Pascal, que seria sacrificado por todos nós, por todos os nossos pecados, e nos libertaria da escravidão do pecado que hoje nós estamos inseridos neste mundo aqui. E detalhe que após a Páscoa, havia a festa dos pães ázimos durante os próximos 7 dias. E na festa dos pães ázimos, os israelitas no passado celebravam essa festa com pães sem fermento. E essa festa também sempre apontou para o nosso Messias, e ele veio trazer o pleno cumprimento dessa festa. Afinal, ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus, sem fermento e sem qualquer contaminação do pecado. Ou seja, a ceia que foi celebrada antes da sua morte, do seu preço pago no madeiro, era com pães sem fermento. Então o que Yahushua quis dizer nesse contexto? Primeiro ele estava enfatizando que ele era o pleno cumprimento da Páscoa, que é Pessa, dos pães ázimos e também das demais 7 festas ordenadas pelo próprio Criador ao seu povo. A diferença é que dessas 7 festas, 3 faltam se cumprir no plano temporal, que é Festa das Trombetas, Yom Kippur, Dia da Expiação, e Festa dos Tabernáculos, mas em breve ele vem cumprir cada uma dessas 3. Mas de forma mais profunda, quando ele falou: comam deste pão, partilhem desse pão e bebam desse cálice, o que ele estava revelando para a gente é que ele era o pão da vida que desceu dos céus e que nós deveríamos ingerir desse pão, ou seja, ingerir a sua mensagem, o seu evangelho, os seus ensinamentos e partilhar desse pão da vida, desse alimento espiritual, desse evangelho que traz a vida, que traz a salvação para as demais pessoas no nosso cotidiano, à nossa volta. E beber do cálice significa que nós deveríamos partilhar dos mesmos sofrimentos, do mesmo preço, das mesmas condições que ele enfrentou como discípulos e servos dele. É por isso que ele falava: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu sofri, vós sofrereis também. Porque cálice nas Escrituras alude a sofrimento, alude a missão ou a um preço pago. É por isso que no contexto do Getsêmani, o Messias falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, essa missão, afaste de mim essa dor. Contudo, não faça como eu quero, mas sim como tu queres. Então o cálice nesse contexto indica a missão que o Messias deveria passar e que nós, como servos dele, devemos partilhar das mesmas condições, do mesmo sofrimento, da mesma renúncia diária, carregando a nossa cruz diariamente, assim como ele fez. Então em nenhum momento desse contexto ele estabeleceu um novo ritual chamado Santa Ceia ou Eucaristia, e que esse novo ritual seria realizado uma vez por semana ou uma vez por mês, e que nesse ritual as pessoas que participassem dele comeriam pães de padaria com fermento e ainda sucos industrializados. Até porque, como eu disse, a Páscoa e pães ázimos eram celebradas com pães sem fermento. E isso alude ao Messias, que é o pão vivo que desceu dos céus sem fermento. Ou seja, fermento não representa o corpo do Messias, muito pelo contrário, representa o pecado e as doutrinas enganosas das religiões. Como os fariseus e saduceus em sua época estavam repletos de fermentos, ou seja, repletos de ensinamentos enganosos. A Santa Ceia só foi surgir com um homem chamado Inácio de Antioquia, que colocou o nome de Eucaristia, tanto é que é presente até hoje nas igrejas católicas, e esse homem, Inácio de Antioquia, foi o primeiro que começou a corromper a igreja primitiva, se desviando da sã doutrina dos discípulos e dos apóstolos, que estava totalmente alinhada com os mandamentos do nosso Criador. Inácio foi quem instituiu essa ideia de lei abolida, que Shabat não é válido, que nós deveríamos nos desvincular de Israel e que agora seria estabelecida uma nova religião chamada cristianismo. Inclusive o nome Igreja Católica vem de Inácio de Antioquia.
E ele que em suas cartas escreveu que nós deveríamos celebrar a Eucaristia, esse ritual pagão que é presente até hoje nas igrejas católicas, onde eles acreditam que ao consumir a hóstia consagrada, eles estão consumindo o próprio corpo do Messias novamente sacrificado. Acredito que em toda a missa acontece literalmente o sacrifício do Messias e que eles ingerem desse sacrifício. Isso vem do paganismo, de algo chamado teofagia, onde os pagãos no passado se alimentavam de certos alimentos e consideravam que esses alimentos eram o corpo da própria divindade que eles veneravam. E depois esse ritual, que antes era a Eucaristia, passou a se chamar Santa Ceia nas igrejas protestantes, após a Reforma Protestante. E o nome Reforma é muito sugestivo, não é? Reforma não indica transformação, ou seja, Lutero manteve toda a base católica e apenas modificou algumas coisas. A estrutura e a base ele manteve, ele só alterou algumas coisas e nas coisas que ele manteve o mesmo costume, ele apenas mudou o nome, como no caso de Eucaristia mudou para Santa Ceia. Claro que há ali uma diferenciação ou outra no ritual, mas a essência é a mesma. É por isso que a Reforma Protestante, 90% dos costumes católicos eles mantiveram, só mudaram ali uma coisa ou outra, e não uma transformação completa que era o que deveria realmente fazer. Sim.